Amado Deus, amado Pai, abençoa vosso servo, Senhor. Dá-lhe sabedoria, Senhor. Amado Deus, amado Pai, que ele seja um instrumento de vossa vontade. Que não seja, Senhor, as suas palavras, mas as vossas palavras. Amado Deus, amado Pai, fala aquilo, Senhor, não o que nós queremos, mas o que o Senhor quer dizer para nós. Abençoa todos nós nesta noite, Senhor. Faz, Senhor, com que tenhamos o culto abençoado com a vossa presença, em nome de Jesus. Amém. Com muita alegria eu cumprimento a cada um de vocês com a paz do Senhor. Graças a Deus. Que bênção, louvado seja Deus pela oportunidade. Muito feliz, honrado de poder conhecer, estar aqui, agradecendo a Deus pela vida do pastor Gênesis, né? Glória a Jesus, a sua família, o seu ministério, os obreiros que aqui servem ao Senhor com alegria. Agradecer a Deus pela vida do Noé, da irmã Andresa, eles quem tem nos trazido aqui, né? Esse casal que nós conhecemos e levamos o nosso coração, né? Louvado seja Deus. Enquanto os irmãos vão localizando o evangelho que Mateus escreveu, Mateus, eu venho acompanhado com minha esposa, no Fátima que ela está, meu filho, o nosso Silas, graças a Deus, vendo servos de Deus, nosso amado irmão, tecladista aqui, faz tempo que a gente vê, né? Glória a Deus. Deus tem nos dado a alegria dos reencontrados. É Mateus, capítulo 20. Glória a Deus. Quantos querem trabalhar para Jesus aqui? Que bom é quando trabalhamos vivendo a palavra com amor, né? O William diz, né? Quero trabalhar para meu Senhor, vivendo a palavra com amor, né? Quero eu cantar e orar e ocupado, diga não preocupado, diga ocupado, não preocupado. O Senhor não nos quer preocupados com a obra dele, o Senhor nos quer ocupados na obra dele. A palavra preocupação se dá na ocupação desesperada sobre aquilo que ainda não se deu. Pré de antes, ocupado de envolvido, envolto. O Senhor não nos quer pré ou antecipadamente cuidando daquilo que não chegou na hora de ser cuidado. O Senhor nos quer ocupado com aquilo que nos foi dado para fazer em tempo oportuno. Salomão disse: tudo que te vier à mão para fazer, faça. Tudo que te vier, se ainda não veio, não se preocupe. Se ocupe com o que Deus deu para ser feito e faça conforme as vossas forças, porque para a sepultura, para onde nós um dia iremos, se o Senhor nos não buscar antes, no arrebatamento, não há lá projeto, nem sonho, nem coisa alguma. Portanto, Deus não nos quer preocupados com a obra do Senhor, Ele nos quer ocupados na obra do Senhor. E é isso que nós vamos tratar aqui nessa noite, da nossa ocupação como trabalhadores, como dispostos a servir ao Senhor. Mateus capítulo número 20, versículo 1. A igreja pode se pôr de pé, só mais alguns segundos. Graças a Deus. Quantos têm convicção de que Deus está nesta casa? Aleluia, glória a Deus. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada. Saiu que horas? Madrugada. Para assalariar ou contratar trabalhadores para a sua vinha. Para onde? Para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, que horas?
ou seja, 9 horas da manhã. Viu aonde? Na praça. Viu aonde? Outros que estavam desocupados. Amém. Versículo 3: saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram, tendo saído outra vez, perto da hora sexta, que é a 9 horas, ou a hora nona, melhor dizendo, 3 horas da tarde, meio-dia, quer dizer, e da nona, que é às 3 horas da tarde, procedeu da mesma forma, saindo por volta da hora 1/10, que é às 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? E eles responderam: porque ninguém nos contratou. Qual foi a resposta deles? Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, chamou os trabalhadores, ou o administrador, e disse: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. E vindo os da última hora, os das 5 horas, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, disseram: pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam um denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço justiça? Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto eu dei a ti. Porventura não é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, ou derradeiros. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Glória a Deus. Olha para alguém só para e diz assim: esteja ocupado e não desocupado, e nem preocupado. Pode sentar dando graças a Deus, meus irmãos. Ocupado, desocupado e preocupado. Palavrinhas que tudo, né, traz uma conotação pelo menos de dicção. Meus irmãos, queridos servos e servas de Deus, sou conhecedor a título de informação sobre este grande projeto evangelístico, Eclésia, Jesus na Praça, e eu pedi a Deus uma palavra que tivesse tudo a ver com Jesus na Praça. E o Senhor me levou a Mateus capítulo 20, onde o dono de uma casa foi à praça procurar trabalhadores, não para dentro da casa, mas para a sua vinha. Aqui não é a vinha. Quando cantamos eu quero trabalhar na vinha do Senhor, não confunda igreja com vinha, com seara. A vinha não é aqui. Aqui é povo do reino, a vinha é lá.
Jesus mostra que a sua vinha ou a lavoura é lá, e a lavoura é grande, a seara é grande, e ele disse: a igreja é insuficiente. Portanto, não parem de rogar ao Senhor, tanto da igreja como da vinha, que mande trabalhadores para a sua vinha. Temos muitos trabalhadores para dentro de casa, mas trabalhadores para fora da casa está difícil às vezes encontrar. Jesus disse que da casa ele cuida, mas da vinha quem cuida é os trabalhadores. Da casa o Senhor ele cuida. A casa é de Deus, o povo é de Deus, e ele cuida da sua casa e sabe cuidar do seu povo. Mas ele responsabilizou um povo que faz parte da sua vinha, cujo Satanás está semeando lá na vinha que não é dele, está semeando numa lavoura que não lhe pertence, está semeando numa seara que não lhe pertence. E Deus olha para os seus ceifeiros que aqui estão, os seus obreiros e obreiras, e diz: a seara é grande. E estamos tirando os olhos da seara, estamos colocando os olhos nos altares, estamos colocando os olhos na casa, quando da casa o Senhor cuida, mas da seara ele disse: vá lá e arranque a semente maligna que foi plantada, rogue pela árvore que não está produzindo lá fora, para que o Pai não corte e lance no fogo, e clame quando estiver na casa, para que não falte ceifeiro, para que seja enviado a praça. Louvado seja Deus. Mateus ele conta nas suas parábolas, Jesus ele conta pelo menos 40 parábolas em torno dos 4 evangelhos escritos. Em pelo menos 34 vezes Mateus, quando narra as suas parábolas, e por mais de 30 vezes, ou por mais de 25 vezes Mateus vem tratando isso, Jesus, no capítulo 20, Mateus trata de mais uma parábola que Jesus contou. Parábola é uma história alegórica, ou seja, que traz uma roupagem ou um estilo de fala que possa trazer a compreensão de um povo, associando aquilo com algo que o povo conheça. Quando Jesus queria falar de semear ou de ganhar almas, Jesus falava de um pescador, Jesus falava de um plantador, de um agricultor, porque o povo judeu conhecia bem a linguagem, e Jesus falava dessa natureza, para que a mensagem pudesse ser compreendida. E capítulo 20, Jesus ele conta que o reino dos céus é semelhante ao dono de uma casa. Ao dono, não é o mordomo e não é o serviçal, é ao dono da casa. Diga: o dono. Quem é o dono dessa casa aqui? Muito bem. O dono da casa, ele conta que o reino dos céus, e reino dos céus Mateus usa por 34 vezes, Mateus usa essa expressão reino dos céus, e por apenas 5 ele fala reino de Deus. São palavras sinônimas, reino de céu e reino de Deus. Foi lido aqui que João Batista, quando começou a pregar, disse que o reino dos céus estava próximo, e este reino se tratava do Filho de Deus, a saber, Jesus, o reino dos céus. Jesus estava próximo, e Mateus escreve essa figura de reino dos céus pelo simples fato em que Lucas e João e Marcos falam de reino de Deus, e Mateus escolhe reino dos céus porque o judeu tinha um grande zelo pela palavra Deus, e eles não falavam a palavra Deus de qualquer jeito, e Mateus, respeitando isso, procurou uma forma de trazer a ideia de Deus para o meio dos homens, sem ter que pronunciar tantas vezes, porque o judeu ia ignorar isso. E Mateus começou a dizer: então vou chamar de reino dos céus, de um reino que não é daqui, mas é um reino que é de lá. Mateus começa a dizer que o reino dos céus, só no capítulo 13 Mateus fala de 7 parábolas, uma após outra, falando da semelhança do reino dos céus.
E no capítulo 20, Mateus diz que o reino dos céus, ele é semelhante ao dono da casa. O dono de casa que sai, ele mesmo vai, certo? Ele não manda outro, ele mesmo vai. E está escrito que ele veio buscar e veio salvar o que se havia perdido. Ele mesmo veio, ele não mandou outro. O próprio Deus, ele veio. O próprio Cristo encarnou. Quantos creem na encarnação de Cristo Jesus? Quantos creem que no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus e o Verbo se fez carne e habitou entre nós? Quantos estão baseados nessa fé que Jesus veio e encarnou e viveu entre os homens? Jesus veio. Então ele está dizendo que o reino para onde nós vamos é semelhante ao dono de casa, o dono desse reino, que sai de madrugada. Ele não sai na hora em que todos estavam vendo, ele sai na hora em que muitos estavam desprezados, muitos estavam desenganados, muitos estavam carentes de uma palavra. Ele sai de madrugada. O trabalho pelas madrugadas. Quantos não imaginam e não sabem que por esses bairros de Natal há pessoas que pelas madrugadas estão famintas, estão frientas, estão desamparadas, e há trabalhos, há projetos de Jesus na praça, há projetos do Evangelho sendo pregado na rua, em que se leva a palavra, se leva o alimento, e o Mateus disse que o reino de Deus, ele é semelhante ao dono da casa que sai de madrugada. Ora, se ele sai de madrugada, ele sabe que é difícil encontrar alguém de madrugada. É difícil encontrar alguém na rua de madrugada, na praça, não é assim? Mas ele sai de madrugada. E ele sai com o objetivo. Ele sai com o objetivo de encontrar trabalhadores. Encontrar o quê? Trabalhadores. Ele não foi buscar, ele não veio encontrar salvos, ele veio encontrar servo. Jesus não veio para buscar salvo, ele veio para buscar servo, trabalhador. E quem resolvesse aceitar ser seu servo, este receberia de graça e pela graça o dom da vida pela salvação em Cristo Jesus. Então Jesus veio encontrar alguém disposto a servi-lo, e este, estando disposto a servi-lo, ele haveria de salvá-lo. Ele haveria de salvar. Por isso que a ordem é: eu não vou primeiro aceitar Jesus para servi-lo. Primeiro eu me disponho a servi-lo, para que ele, assim me chamando, me aceitando, me agregando e me ingressando na sua casa e no seu reino, ele possa me conceder a salvação. Jesus não concede salvação àquele apenas que resolve olhar para ele e dizer: eu aceito. Ele concede a sua salvação àquele que olha para ele e diz: eu quero te seguir. Quero te seguir. Porque há tantos entre nós, mas não são seguidores. Há tantos que são só espectadores. Como Jesus nos dias dele olhava e havia uma multidão que seguia de longe, outros que seguiam mais atrás, e havia aqueles que eram seus discípulos de fato. Havia uns que seguiam de longe para ver o que acontecia, e quando acontecia um milagre, todos se achegavam. E Jesus dizia: não despede ninguém com fome, dá pão para todo mundo. Havia aqueles que de longe olhavam, mas que só murmuravam. Vinha, estava na igreja, mas quando saía para a praça, o projeto, havia aquela murmuração de para que isso, não precisa disso, e estes só murmuravam, nem chegavam perto, e procuravam encontrar uma condição ou uma situação para chegar até Jesus e dizer: você está errado, isso não deve acontecer. E havia aqueles que estavam ligados a Jesus direto, que eram não apenas um seguidor, mas um servo. Estes chegavam e trazia as demandas do povo e dizia: mestre, o povo está com fome. E Jesus olhava para ele e dizia: dê você de comer a eles. Mas Senhor, como é que eu vou dar de comer? Há quase 5.000 pessoas que estão aí, fora a mulher, como é que eu posso fazer isso? O Senhor disse: mande que eles se assentem. E está escrito, porque Jesus bem sabia o que ele, Jesus, haveria de fazer. Mas ele olhou para o servo e disse: dê você de comer a ele. E a resposta do servo foi:
como dar comida. Nem que a gente tivesse tanto dinheiro, não tinha tanto pão aqui na cidade para comprar para esse povo. Mas tinha outro servo que chegou e disse: Senhor, tem aqui este que tem 5 pães e 2 peixinhos, tem esse aqui. Jesus tinha servo, diga, Jesus tinha servo. A este servo, Jesus os fez seus discípulos. De seus discípulos fez seus apóstolos. E de seus apóstolos nasce a Eclésia, Projeto Jesus na Praça, você aqui. Quando Jesus veio buscar, ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Eram da aliança, mas estavam perdidos. E Jesus veio agora não fazer apenas um a estar com ele ou a crer, mas fazer um servo dele. Jesus veio buscar servo, trabalhadores. O dono da casa sai de madrugada. Madrugada onde ninguém quer ir buscar ninguém, onde ninguém vê ninguém. Ele sai de madrugada e sai para contratar trabalhadores. Por quê? Nas praças de Jerusalém, no tempo da colheita, no tempo de quê? Da colheita, era normal homens irem para as praças e ficarem lá durante o dia, se apresentando como dispostos a trabalharem diariamente. Eram os diaristas. Os homens ficavam lá na praça. Praça de Jerusalém não era lugar de passeio. Praça de Jerusalém é lugar das pessoas irem e se dizer assim: eu quero trabalhar. A praça de Jerusalém no tempo da colheita, em que todo mundo se esperava o tempo da colheita. Está chegando o tempo da colheita. E Jesus quer ver crente na praça, para quando ele passar dizer: vá para a minha vinha. Não é dizer vá para cima do altar, é vá para a minha vinha. Não é para dizer vai, pega a guitarra e vai para cima do altar para um grupo de gente, uns louvarem e muitos até aplaudirem você tocando. Não, vá para a minha vinha. O tempo da colheita está chegando e o homem e Cristo, o dono da casa, continua saindo na praça procurando pessoas, porque ele sabe que já é tempo da colheita, e em tempo da colheita é natural encontrar gente disposta a trabalhar. E estava lá em Jerusalém muitos, não eram poucos, eram muitos, na praça. Por quê? Eles ficavam esperando o dono de alguma lavoura passar e contratar ele por um dia, porque o denário é salário de um dia. Então eles ficavam esperando ser contratado para trabalhar um dia. E aí vinha aqueles senhores donos de terra e contratava esse, contratava aquele, mas este senhor aqui saiu de madrugada. Ele saiu de madrugada por 2 motivos. Primeiro, porque a sua colheita estava madura. E precisava que a colheita fosse feita com urgência. Não dava para esperar. Não dava para esperar para amanhã, tinha que ser na madrugada, tinha que ser logo. E ele sai de madrugada, não esperou o dia raiar. Antes ele saiu, dá atenção, antes ele saiu e vai buscar trabalhadores, porque a sua lavoura estava madura, estava pronto para colher. E ele sai, e quando chega lá, diz a Bíblia que ele encontra na hora. Ele sai à 3ª hora. Em 4 horários o dono da casa sai. Certo? Antes ele sai de madrugada, mas não contrata ninguém. Presta atenção no texto. Antes ele sai de madrugada e observa quem está na praça. Jesus está observando quem está na praça, viu? Jesus está observando quem está na praça, dizendo: Senhor, eu estou aqui para trabalhar. Sabe onde é que Jesus, o dono da casa, vai encontrar trabalhador para a vinha? Não é aqui dentro, é na praça. Porque o dono da vinha tinha trabalhadores lá dentro, mas não era suficiente. Então ele foi procurar onde? Na praça. Então o dono da casa vai para a praça, porque ele sabia que na praça de Jerusalém, em tempo de colheita nas lavouras, e haveria de ter muitos homens dizendo: eu quero trabalhar, eu quero trabalhar. Quantos podem levantar a mão e dizer: eu quero trabalhar?
E o dono da casa sai de madrugada e observa quem tem na praça. Quem é que serviria, quem é que não ia dar certo, quem é que realmente estava querendo trabalhar. E o texto diz que ele volta e ele sai à terceira hora do dia, que é 9 horas da manhã. 9 horas da manhã para um salário de um dia que começa de 6 da manhã e termina de 6 da tarde, era o judeu assim. Ele sai 3 horas depois do horário normal do serviço. Você sabe o que significa isso? Quantos dias Jesus passou na sepultura? 3. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus não, o dono da casa não sai logo na primeira hora, ele sai na terceira, 9 horas. 6, 7, 8, 9, 3 horas. Ele ressuscita para ir buscar trabalhadores para a sua vinha. Ele ressuscita e vai buscar trabalhadores para a sua vinha. E ele sai. E a terceira hora, o texto diz, 9 horas da manhã, ele passa no meio da praça. E quando ele sai por essa terceira hora, ele viu na praça outros que estavam desocupados. Eles estavam desocupados. Ou seja, não tinha trabalho para eles. Não tinha trabalho. Quantos estão me ouvindo, irmãos? Não tinha trabalho. O dono da casa passou, olhou e viu que eles estavam desocupados. Se eles tivessem ocupado com outra coisa, Jesus não chamaria. Mas eles estavam desocupados, querendo se ocupar. E como o dono da casa disse, vocês querem se ocupar? E eles queriam. Ele disse, tem trabalho na minha vinha, vão para lá. Tem trabalho na minha vinha, vão para lá. E eles foram. Eles foram. E ele sai 9 horas da manhã e encontra pessoas querendo trabalhar. Estavam lá, tudo lá na praça, esperando que alguém passasse e dissesse, eu lhe contrato por um dia. Eu lhe contrato por um dia. Vá trabalhar na minha vinha. E eles iam. O dono da casa, não se conformando, porque a colheita era grande, ele sai ainda. E a sexta hora, e perto da sexta hora e da nona, ou seja, 12:00 e 3 da tarde. 12:00 o dono ainda vai buscar trabalhador para a seara. Se um dia começa de 6 e ele ainda vai contratar para aquele dia de 12:00, ele perde 6 horas, né, do serviço daquela pessoa, mas ele não desistiu, ele vai buscar trabalhador ainda. Ele saiu ainda de 12:00 para buscar, para ver se na praça ainda tinha gente. E ainda tinha gente. E ainda tinha pessoas lá na praça. Ele sai de sexta hora e nona, 12:00 e 3 horas da tarde, e procedeu da mesma maneira. Vocês querem trabalhar? E eles, queremos, vai para a minha vinha. E depois ele não desiste. O dia já estava terminando. Digo, o dia estava terminando. Já estava na última hora do dia. E ele ainda sai. O dono da casa ainda se levanta e ele mesmo vai lá na praça. Já faltava 1 hora para terminar o dia. Mas ele disse, ainda tem trabalho pronto para ti, cristão. Ele sai de 5 horas da tarde, ia terminar o dia de 6 horas, mas ele ainda foi buscar trabalho para aquele dia. E diz o texto que ele sai e encontra outros que estavam desocupados o dia todo. E ele faz uma pergunta, porque ele chegou, era 5 horas, o dia ia terminar de 6 horas de trabalho. Olha para mim, e ele faz uma pergunta que ele não fez a nenhum outro. Ele chegou de 9 horas, não perguntou. Ele chegou de 12:00, também não perguntou. Ele chegou de 3 horas, também não perguntou. Mas ele chegou de 5 horas, o dia já estava terminando, ninguém queria contratar uma pessoa para pagar 1 hora, um salário. O dono da casa perguntou, por que vocês estão desocupados o dia todo? E ninguém contratava eles. Ele não estava desocupado porque queria. Pelo contrário, eles queriam se ocupar, mas só que ninguém contratava. Queriam serviço, mas ninguém levava.
E esse homem sai de casa de madrugada, vai às 9, leva a gente, contrata a gente, vai de meio-dia, contrata, vai 3 horas, contrata. E se não bastasse, ele sai de 5 horas, na última hora, encontra estes lá e diz: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? E a resposta deles foi: porque ninguém nos contratou. Ninguém nos contratou. Nós estamos aqui querendo trabalhar. Nós estamos aqui desde pela manhã. Deus tem abençoado a colheita em Jerusalém. E nós queremos trabalhar. Mas ninguém. Ide também para a minha vinha. Ide também para a minha vinha. E ao cair da tarde, o dono da vinha chama o administrador, o encarregado, e diz assim: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, 1 denário, o salário de um dia, era um diarista, começando pelos últimos. Começando por quem? Pelos últimos, indo até os primeiros. E aí veio aqueles que tinham sido acabado de ser contratado, tinha acabado de chegar da praça, tinha acabado de ser tirado lá da praça, lugar de gente que quer trabalhar. Praça era lugar de gente que quer. Lá na praça, tinha acabado de chegar na casa do dono e encerrou o dia. O dono chama o administrador e diz: chama os trabalhadores agora. Certamente que chegou agora vai dizer: pronto, vai demitir a gente, ele chegou agora, né? Chama todo mundo e disse: paga o que foi combinado, paga o denário, o salário de um dia. Quando ele vai, ele diz: ó, e começa pelos últimos, diz? Começa pelos que foram contratados agora de 5 horas da tarde. Começa por eles. Começa por eles. Aleluia. Começa por eles. E aqui, ao chegarem os primeiros, começa a nossa mensagem aqui em rápido minuto. Quando chegou a hora de receber a recompensa pelo dia de trabalho, quando chegou a hora de receber o salário, o dono da casa, da lavoura, disse: pronto, terminou o dia, paga aos trabalhadores, mas começa pelos que foram chamados agora. Foram uns contratados 9 horas, outros de meio-dia, outros de 3 horas da tarde, e foram uns aí que passaram o dia todo na praça querendo trabalhar, mas ninguém contratou. Comece a pagar o salário e mais, pague a mesma. Quem chegou de 9 horas vai receber a mesma coisa do que recebeu, que foi contratado às 5 horas da tarde. E ele começou. E fica imaginando a cena: os trabalhadores que foram contratados agora às 5 horas da tarde, aqueles levantaram a mão, como que dissesse: meu Deus, não deu tempo de eu fazer nada. O que eu vou receber? Se eu já cheguei de 5 horas, o trabalho termina de 6. Não deu tempo de eu fazer nada. Certamente eu não vou receber quase nada. Mais baixinho, mais baixinho. O administrador pegando 1 denário, o salário de um dia, e dizendo: está aqui. Imagina a alegria para quem achava que não ia ser contratado, para quem achava que ia morrer naquela praça e ninguém ia chegar lá para dizer: trabalho para mim. E agora recebe o salário como que tivesse trabalhado às 12 horas do dia. Aqui começa as 5 atitudes de quem foi contratado de 9 horas e que estava na lavoura trabalhando, e quando viu que aqueles que foram contratados de 5 horas da tarde estavam recebendo a mesma coisa que eles começaram. E a primeira atitude deles, eles disseram: chegando os primeiros, pensaram que iam receber mais. Você e eu, que já estamos há mais tempo na lavoura, não vamos receber mais do que aquele que o Senhor está indo agora lá buscar na praça, aqueles que hão de estar aqui. A primeira atitude deles foi pensar que eram melhores do que os outros, porque estavam trabalhando há mais tempo na casa e esqueceram que
foram contratados por 3 princípios que Jesus foi explicar lá na frente. Primeira atitude deles foi pensar que eram melhores do que quem estava chegando. Diga, eu não sou melhor do que quem vai chegar aqui daqui a pouco. Eles pensaram que, não, eu cheguei, suportei aqui tudo isso, então eu vou receber mais. Está aqui. E eles pensaram que receberiam mais. Certo? Segundo, diz, porém também estes receberam 1 denário cada um. Segundo, eles testemunharam, certo? De que aqueles que estavam chegando agora receberam a mesma quantia que eles. Eles viram o que eles receberam também. Isso era Deus exaltando aquele que passou o dia na praça querendo trabalhar e mostrando para aquele que passou o dia trabalhando, mas não entendeu que a chamada quem fez lá na praça é o Deus Todo-Poderoso, o dono da casa, que dá a quem Ele quer, segundo o que Ele quer, e não pelo seu trabalho. E não pelo seu trabalho. Escute. Terceira atitude, e diz assim: mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa. O dono da casa aqui é uma prefiguração de Cristo, meu irmão. O dono da casa, Deus. A casa, o rei, a igreja, o rei não, a igreja. A vinha, o campo, o mundo e a praça, o lugar onde se encontra trabalhador, ou seja, pessoas querendo, certo, servir ao Senhor com alegria. E eles começaram, primeiro que viu que não tinha recebido mais do que os outros, segundo viu que os outros tinham recebido a mesma coisa que ele, e aí eles não aguentaram e começaram a murmurar contra o dono da casa. Murmuraram, reclamaram contra o dono da casa, ou seja, não consideraram o próprio serviço que estavam prestando ao Senhor, antes reclamaram os seus esforços. Quantos estão arrependidos por estar aqui nessa noite? Quantos estão arrependidos por sair dos projetos na praça aos domingos? Que dia mais? Né? Os dias que vocês saem para levar o evangelho. Quantos estão arrependidos por isso? Nenhum, né? Quantos estão alegres por fazer esse trabalho? Esses não ficaram. Esses não eram os escolhidos. Foram apenas chamados. Foram apenas chamados para trabalhar, mas não eram dos escolhidos. Porque se fossem, não teriam desconsiderado o trabalho que tinham prestado, certo? Mas olharam com ambição, olharam com negociação, olharam como oportunidade de crescimento financeiro, olharam como oportunidade de crescer na vida, olharam como oportunidade de ser recompensado. E aí, quando a gente apenas é um profissional do que se faz, vivendo do que se faz, a gente passa a ser alguém que, se Deus não pagar, nada vale. E o Senhor disse: olha, vocês estão murmurando porque vocês não foram escolhidos, foram chamados. Se fossem escolhidos, vocês teriam valorizado a casa, teriam valorizado a condição de ser um trabalhador da minha vinha. Quantos olham para o Senhor com toda a humildade e dizem: Senhor, que alegria é trabalhar para o Senhor. Mas este cidadão aqui não estavam olhando só para o final do dia e não para o trabalho que estavam servindo. Estavam olhando para o final do dia para receber a sua recompensa. E aí, esse não é um escolhido. Esse foi apenas um chamado para no trabalho ser revelado se tinha condições do dono da casa passar e dizer: eu te escolho, eu te escolho, eu lhe escolho, eu lhe escolho. Para quê? Para ir embora? Não, para ficar. Para ficar. Você não volta mais para aquela praça para ser contratado. Você vai voltar para lá para contratar. Você vai voltar para lá para trazer para cá. Um dia você esteve lá, agora você vai lá das madrugadas, 9 horas, meio-dia, 3 horas, 5 horas, e sem escolher, porque quem escolhe sou eu. Você vai chamar, vai chamar, vai chamar, vai dizer: Jesus te chama, o dono te chama, o dono te quer, o dono quer trabalhar, quer que
você trabalhe para Ele. O dono quer que você vá para a lavoura dele. E se escolher se é pequeno, se é grande, não. Vá buscar. Vá buscar, porque a colheita está pronta. A lavoura é grande. E o Senhor te trouxe aqui para dizer: vá lá na praça e não volte sem trabalhadores. Não é voltar sem crente, não. É voltar com trabalhadores. A missão de Deus para esse projeto não é ir buscar e através do Evangelho salvar. É você ir buscar aqueles através do qual, pelo Evangelho, Jesus já escolheu. E agora está dizendo para a igreja: vai chamar, vai chamar, vai chamar, vai chamar. Vai lá chamar, vai lá, levante a sua mão, erga a sua mão. E Deus está te dando a missão e dizendo: vai chamar, vai chamar. E diga: levanta, o mestre te chama. Levanta que o mestre te chama. Levanta que o mestre te chama. Quantos são escolhidos aqui? Para ser escolhido tem que passar pelo crivo do dia de trabalho, tem que passar pelo crivo da provação e olhar o que chegou agora sendo abençoado e você dizer: mas Senhor, e eu? É passar pela prova de chegar uma agora e amanhã já está trabalhando e você dizer: Senhor, tanto tempo que eu te sirvo e eu não tenho um cabrito para matar, para comemorar com meus irmãos. E tem que se conformar, Deus falar contigo na oração no teu espírito e dizer: filho, este estava perdido e foi encontrado, mas você está na casa e tudo que é meu é seu. Será que você não entendeu que você não tem que me perguntar e nem pedir? É o que é meu é seu. Você tem que passar pelo crivo da prova de chegar aqui e ser curado um dia depois que aceitou Jesus, e você daquela prova e dizer: Senhor, não vale a pena mais não. Jesus, segure aí para eu ver se você é um escolhido ou foi apenas um chamado. Para ver se tu tem característica de um escolhido. Escolhido, ele trabalha dizendo: eu sei para quem eu estou trabalhando, eu sei o que estou fazendo, e sei que no final ele vai se levantar em meu favor. Esses não passaram no crivo da escolha, não. Foram embora depois do dia de trabalho. Foram embora. Jesus, o dono da casa, olhou e disse: foi só por um dia, não serve não, vai embora. Só por um dia não serve não, pode ir. Porque olhou e dizia: vocês pensam que ia receber mais do que esse? Em vendo ele recebendo igual, vocês desvalorizaram o serviço e desvalorizaram o que eu paguei. Vocês valorizaram o que receberam de bênçãos da minha mão. E ainda por cima murmuram contra mim. Olharam para ele e murmuraram contra o dono da casa e disseram: estes últimos trabalharam apenas uma hora, e nós, o Senhor nos igualou a eles, ou o Senhor tornou eles igual a nós, que suportamos o dia todo. Olha a murmuração dele contra o dono da casa. O que foi apenas chamado, haja assim. Olhou e disse: estes aí trabalharam uma hora só. A inveja começou a bater, a ira, a raiva começou a bater. Estes trabalharam uma hora só. Chegou agora no culto, não sabe nem como o irmão está. Chegou agora no trabalho lá e vai receber a mesma coisa. Nós estamos aqui desde pela manhã evangelizando, entregando literatura, dizendo que Jesus estava. Aí chega esse agora no final do trabalho. E o pastor ainda chama e ainda elogia. Isso é característica de quem só foi chamado e não escolhido, viu? Quem é escolhido olha para o seu trabalho e está lá cuidando das coisas da casa, olhando Maria nos pés do mestre e diz: mas foi isso que o Senhor me deu para fazer, eu vou fazer isso aqui. Ela sabe que o momento dela é de lavar as coisas, é de preparar a comida para levar lá para o mestre. Mas Maria não. Ela tirou os olhos, Marta tirou os olhos do que estava fazendo e começou a olhar para o que a outra estava fazendo. Certo? E aí chega a murmurar contra Jesus e diz: será que você não vê que o que eu estou fazendo, eu estou fazendo sozinha? Enquanto ela fica aí. E Jesus não reprova o que ela estava fazendo. Jesus reprova a atitude dela quando diz: Marta, ela escolheu a parte que lhe cabia.
Se ela fosse fazer o que você estava fazendo, ela ia fazer a coisa errada. E se você viesse fazer o que ela estava fazendo, você ia fazer a coisa errada. Mas volte para lá e faça o que você está fazendo. Marta não parou para pensar que a comida que ela ia trazer para servir a Jesus, Jesus ia pegar dessa comida e ia servir a Maria. E no final das contas ia dizer: quem foi que fez essa obra maravilhosa? Alguém dizer: que comida saborosa, quem foi que fez esse prato tão saboroso? E Marta lá na cozinha, ninguém vendo, o próprio Jesus ia testemunhar e disse: foi a sua irmã. O próprio Jesus ia dizer: foi Marta, a sua irmã. Foi ela que fez isso aqui. E ela fez não para você, ela fez para mim. Ela fez para me receber, ela fez para me recepcionar, mas se portou como uma chamada e não uma escolhida. E tira os olhos do que está fazendo, se revolta, vai reclamar com Jesus, vai se indignar e diz: olha, e desvaloriza o que a irmã está fazendo, deixa para lá o que está fazendo, e termina que Jesus fica sem a obra dela, sem o serviço dela, e olha para ela e diz: você deveria se portar no seu trabalho e deixar que ela fizesse o dela aqui. Mas os homens, para terminar, os homens começaram a reclamar: nós trabalhamos o dia todo e vem este agora e recebe o Senhor igual a nós, paga o mesmo valor que nós. Isso não é justo. O dono da casa faz duas coisas: o Senhor iguala eles a nós na importância do trabalho. Olha para o seu irmão e dizer: eu não sou mais importante que você não. O Senhor o Senhor igualou eles a nós, que estamos aqui desde 9 horas da manhã. Eu cheguei meu dia, e tu 3 horas. E tu, rapaz, desde as 9 horas ele me contratou. Mas aqueles ali, chegaram de 5 horas, 1 hora só. E o Senhor igualou eles a nós. Segundo, o Senhor pagou a mesma coisa que pagou a nós, o Senhor pagou a ele. E terceiro, pagou primeiro a eles. E ainda pagou primeiro a eles. O Senhor está desprezando o que a gente fez. O Senhor está ignorando o que nós fizemos. Desde 9 horas era sol, era dor, era tudo. O Senhor iguala ele a nós, paga a mesma coisa que a nós e ainda começa a pagar por eles. A gente está na fila esperando aqui. Não, eu sou o primeiro que eu cheguei de 9, o outro eu cheguei de meu dia e tu 3 horas, então eu sou depois de tu. Eu fico atrás de tu, viu? Então eu já sei que a minha vez é essa. Eu vou até me sentar, aí de repente vem um mestre, o dono administrador diz, o dono da casa diz que vai começar do último. O dono está dizendo que é para começar a pagar lá de trás. Aí o irmão chega para trabalhar no concurso da Petrobras. E ele chega na hora da seleção e vai para um ciclo de oração e diz, encontra o pastor saindo e diz: pastor, ore por mim. O pastor disse: o que foi, meu filho? Ele diz: pastor, eu estou saindo, eu coloquei em 7 ciclos de oração em passar e dizer que a vaga de emprego já é minha na Petrobras. Aí o pastor olhou para ele e disse: continue. Aí ele disse: pastor, mas só que Deus não me disse nada não, pastor. Aí o pastor disse: ei, o que eu faço agora? Aí o pastor olhou e disse: mas segure a palavra. E ele saiu, e 7 ciclos de oração, e a vaga já é minha. Chegou no dia da seleção, ele chegou lá atrasado. Estava aquela fila, todo mundo sentado lá. E quando ele foi entrando, ele disse que o Espírito falou com ele e disse assim: olha para eles e diga: a vaga é minha. E ele entrou, olha para cá, e ele entrou e dizendo: você está aqui porque você quer, mas a vaga é minha. E ele estava dizendo para todo mundo: você está aqui porque quer, mas a vaga é minha. Você está aqui porque quer, mas a vaga é minha. E todo mundo já estava irado com ele dizendo isso, né? Você está aqui porque quer, mas a vaga é minha. E sentou lá na ponta. E sentou lá todo bem quietinho e disse: vocês estão aqui porque quer, mas a vaga é minha. E ficou lá. De repente entram os senhores de gravata, paletó, bem vestido, a sala que ia ser a entrevista. Entra lá e todo mundo comentando: eu acho que é isso aí que deve entrevistar a gente, eu acho que é isso aí que deve entrevistar a gente. E quando abre a porta, o senhor aparece e diz: gente, vocês viram esses homens que entraram aqui? Todo mundo sério: vimos.
Esses aí vieram lá de São Paulo, eles são um dos encarregados, um da chefia da Petrobras. Eles vieram para cá só para entrevistar vocês, só para fazer essa entrevista. E tem mais, eles disseram que ia inverter a ordem. Eles vão começar a entrevistar do último até chegar o primeiro que chegou aqui. Eles disseram que vai começar do último. O que chegou por último, quem foi? Todo mundo teve que olhar lá pro irmãozinho lá e quem foi ele. Aí disse, pois não, pode entrar. Ele disse que vai começar do último. Quando ele entrou, o dono olhou para ele e disse assim: por que você quer esse emprego? E ele disse: eu gostaria de ter condições, eu gostaria de pregar a palavra de Deus, eu não tenho dinheiro para viajar. Eu gostaria de ir para esses cantos longe, eu tenho um desejo no meu coração. E começou a chorar. E eu gostaria de ir para esse canto longe para poder levar o evangelho. E começou a chorar. E o senhor lá que estava entrevistando ele mandou ele levantar a cabeça, certo? Olhou para ele assim, apertou a mão dele e disse: a paz do Senhor, a vaga é sua. A vaga é sua. A vaga é sua. Deus tirou lá de São Paulo, veio para cá só para dizer: eu vou começar pelo último. A vaga é sua, Pai do Senhor, vai em paz. Ele olhou com os olhos cheios de lágrimas, o dono estava chorando também e disse: a vaga é sua. O pastor encontrou ele no Carrefour, lá na ponta do corredor. Ele: pastor, o pastor correu de medo, dizendo: meu Deus, o que foi que eu fiz? É o irmão. E eu disse que ele segurasse a palavra. O que é que eu vou dizer para ele agora? Que não deu certo o emprego. Ele veio, correu, abraçou o pastor, certo? E disse: pastor, tá vendo essa camisa aqui? Era coisa de Petrobras assim. Ele disse: pastor, Deus me abençoou. Aí ele contou a história todinha. Vocês conhecem o pastor Robson Viana, pastor da Assembleia de Deus lá da Lagoa de Pedra? Foi ele que disse: segura a palavra. E ele encontrou o irmão: pastor. E ele: meu Deus, que foi que eu... Gente, quem te chamou, ele te chamou para você me escolher, não foi para te liberar, não. O Senhor te chamou e me chamou, foi para me escolher e te escolher. Agora vai depender de quanto eu vou valorizar o meu trabalho, o que eu estou ganhando e quem vai chegar. Eles murmuraram contra o dono e disseram: o Senhor nos igualou a eles, pagou a mesma coisa e começou a pagar por eles. E qual foi a resposta do proprietário? Disse: amigo, primeiro, eu não te fiz justiça, eu não paguei o que eu prometi, eu não disse que era um salário de um dia. A segunda pergunta que ele faz: não combinaste comigo tal valor? Outra pergunta que ele faz: toma o que é teu e vai-te, porque eu quero dar esse último quanto a ti, porventura não me é lícito, ou seja, eu não tenho direito de fazer o que eu quero do que é meu. Olha só, amigo, eu não te fiz justiça, eu não cumpri o que a gente combinou, e não é lícito eu fazer do que é meu, o que eu bem quero. Aí ele aplica e diz: ou são os teus olhos maus, porque eu sou bom. 4 perguntas. O Senhor tem sido justo conosco. Fique em pé no nome de Jesus. Silas, vem aqui na bateria, Silas. O Senhor tem sido justo conosco. Ele nos chamou para trabalhar, Ele nos chamou para colher, mas não colher o que a gente plantou, colher o que outros plantaram. A lavoura estava lá, mas nenhum deles plantou. Eles iam colher. E eles iam colher o que obviamente outros plantaram, sim ou não? Mas eles foram chamados para colher. E o Senhor ainda estava pagando a eles para colher o que eles não plantaram. Ainda estava dando a alegria deles colher, dizendo: olha, isso aqui você não plantou, mas você vai ter a alegria de colher. Quantos estão prontos para uma grande colheita aqui? De tu passar e dizer: olha, Jesus, Ele quer te salvar. E quando tu acontecer isso, começa a olhar nos olhos daquela pessoa e dizer: alguém plantou aqui. Alguém plantou aqui. Alguém plantou aqui. E quando voltar para casa com os molhos e levar aquele dia de trabalho
e outro chegar, não se revolta, não. Diz: seja bem-vindo você que chegou às 5 horas. Aqui não tem ninguém maior do que ninguém. Todos somos iguais. O que o Senhor prometeu, Ele cumpre. E Ele disse: amigo, não te fiz justiça, não paguei o que prometi. Estás incomodado porque eu sou bom? Será que eu não posso fazer do que eu quero, o que eu bem quero? Aí Ele revela e diz: mas sabe por que tu estás agindo assim? Sabe por que dessa ira, dessa raiva? Porque os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Que nessa noite continuemos trabalhando. Estamos no último dia, na última hora. O dono da casa está vindo aí. O dono da casa está chegando. E ele está chegando e já está ordenando ao seu mordomo, dizendo: paga o que foi prometido. Começa pelos que estão sendo salvos agora. Começa pelos que estão chegando na casa agora. Começa por aqueles. Por quê, baixinho? Baixinho. Agora por que isso, crente? Eu te pergunto: quem é que estava sofrendo mais? Quem estava na lavinha trabalhando, ou quem estava na praça esperando o trabalho? Quem é que estava sofrendo mais? Quem estava na vinha trabalhando, ou quem estava lá na praça esperando o dia todo o trabalho? Ou seja, quem é que está sofrendo mais? Quem está na casa de Deus, crente em Jesus, ou aquele que está lá fora? Está explicado porque Jesus começou por eles. Você já saiu do sofrimento, vaso? Mas tem muita gente lá fora que ninguém quer. Passam lá e diz: você não presta, você não serve, você só presta para morrer nas drogas, você só presta para morrer bêbado, você só presta para ir para o inferno. Mas o mestre está dizendo: comece a contrate eles, e quando eles chegar, comece a pagar por eles. Pague a eles logo, porque eles estão sofrendo mais. Eles estão sofrendo mais do que nós que estamos aqui. Ah, como eu sofro fazendo a obra. Sofre aquele que não está fazendo. Sofre aquele que queria até fazer, mas não tem ninguém para dizer: o mestre te chama, vamos para dentro da casa. O mestre te chama, ele te ama, ele te quer, ele investe em você, ele confia em você. E Jesus disse: comece a pagar por eles, porque estes sim estão sofrendo mais. Só que quem estava na casa se olhava merecedor, e ninguém aqui merece. Quem estava na casa se achava mais trabalhador, e ninguém aqui é mais trabalhador. Quem estava na casa achava-se mais do que justo, e ninguém aqui é mais do que justo. E o mestre disse: amigo, é por minha justiça, é por minha bondade, é por minha promessa, é porque eu sou. Como é que vocês levantem a sua mão e glorifiquem a Deus que está no céu? Aleluia. Cadê a menina que canta? Cadê? Alguém que canta aqui? Diga: você é um escolhido. Seja um escolhido, seja um escolhido, seja um escolhido. Eu gostaria de chamar aqui só quem quer ser um escolhido de Deus aqui, que não está aqui só porque foi chamado, não. Quem está aqui porque sente que é um escolhido de Deus. Vem aqui à frente para a gente orar aqui e fazer um clamor a Deus por sua vida. Você é um escolhido, você é um escolhido. É de calabassuribicai. Alguém está dizendo: ele vai já ser dispensado, mas Deus está dizendo: eu me agrado das tuas obras. Você é um escolhido. Aleluia, aleluia. Estou muito feliz de ver, meu irmão. Aleluia. Conheci esse barco em São José de Pibu, né? Aleluia. Você é um escolhido. Baixinho para terminar. Só esses se sentem escolhidos por Deus? Ou vocês sabem que foram escolhidos pelo Senhor? Um escolhido, se o dono chegar e não pagar,
O escolhido disse: mas da casa eu não saio. O escolhido, se o dono passar e atrasar um pouquinho o horário de pagar, ele diz: mas eu não estou aqui pelo que ele prometeu pagar, eu estou aqui porque ele me tirou lá da praça, quando ninguém me queria, e me fez agora um resgatador de praça. Um resgatador de praça. Fortaleça os que estão se sentindo apenas chamados, e que ao olhar para o outro, olha e diz: mas e eu? Esse não era para isso. Não, você olhe para ele e diga: filho, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. E ele é que é o bom, é que é o justo e que é o cumpridor do que prometeu. Cabe a nós nos alegrar, porque a gente estava sem trabalho lá na praça. A gente estava o dia todo, até 5 horas da tarde, desprezado lá. 9 horas estava lá, e ele passou lá e disse: vá lá para minha vinha, porque tem trabalho para você. Que sustenta o crente é o trabalho. É trabalhando para o Senhor que ele vai dizer: vá buscar aquele, vá buscar aquele. E lá vem tu com um bêbado, lá vem tu com um drogado, lá vem tu com uma prostituta, lá vem você, 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 aleluia. Lá vem você com o nome da vitória, lá vem você com a bênção, lá vem você. E ele está dizendo: é escolhido, é escolhido, é escolhido. Eu posso descer, posso descer? Eu posso? Lá vem você, você é escolhido. É escolhido, é escolhido, é escolhido, é escolhido, recebe de Deus, escolhida. Ele te chama, ele te chama, ele te chama para te escolher. Ele não chama para te libertar, não, mas ele te chamou para escolher. Ele me chamou para escolher. Ele chamou, foi para ficar. Ele me chamou para ficar. Ele me chamou para ficar. Ele escolhe, a quem ele escolhe está escolhido, a quem ele escolhe está escolhido. Comanda a camada da vacina. Aleluia. Cumprimenta esse irmão aí que está do teu lado aí. Cumprimenta ele e diga: vamos trabalhar. Tem gente na praça esperando por nós. É Jesus na praça. Se Jesus sai de madrugada para ir na praça buscar pecador, tem escolhido aqui dentro para fazer isso lá. Não espere que ele vá lá buscar, porque senão ele vai mostrar que nós somos apenas chamados, mas não escolhidos. Mas o escolhido, ele olha e diz: está precisando de serviço, vou lá buscar na praça. O escolhido, ele olha e não fica olhando por dinheiro. Ele olha e diz: está precisando de serviço na obra, vou lá na praça. Vou lá na praça dizer que Jesus salva. Lá vem ele com o trabalhador. Mas o que é apenas chamado fica dizendo: na hora do pagamento, cadê a hora do pagamento? Cadê? E a obra sofre, o trabalho sofre. Mas o escolhido, ele olha para o seu trabalho e olha e diz assim: vou lá na praça. Vai fazer o quê? De madrugada. Porque na madrugada tem morador de rua lá deitado. Porque na madrugada tem drogado lá. Na madrugada tem bar aberto. Na madrugada tem gente que ninguém dá nada. E aí o dono da casa tá assim, ó, baixinho. De madrugada o dono da casa, de dentro de casa, tá olhando para ver se tem trabalhador dormindo, ou se os trabalhadores estão tudo lá na praça querendo buscar. O dono da casa diz:
está dormindo. Esse não foi escolhido, é apenas chamado. Quando ele acordar, eu vou dizer: está aqui seu dinheiro, pode ir embora. Mas o escolhido está olhando e dizendo: Jesus, falta músico na tua casa. Eu vou buscar onde tem. Aonde? Na praça. Jesus, falta pregador para tua casa. Eu vou buscar onde tem. No céu? Não, na praça. Jesus, falta cantores para tua casa. Eu vou buscar onde? Na praça. Aleluia. E tu acha que Jesus trouxe você para cá, para dentro? Para ele mandar os pregadores para cá? Os músicos, ele está dizendo: vá lá buscar. Você sabe onde tem, vá lá buscar. Ou do contrário, quando o dono da casa encerrar o expediente de trabalho, quando o dono da casa vier a voz do arcanjo, ao som da trombeta, quando vier entre as nuvens, o que chegou ontem na casa e morreu um dia depois, ressuscitará primeiro para tomar posse da herança que você já estava servindo a Deus há 300 anos. Mas o Senhor disse: é lícito, porque ele chegou agora. Estava sofrendo, ninguém queria nada lá, mas você foi buscar ele, você foi crer, acreditou nele, você investiu nele, você acreditou nele. Receba de Deus, receba de Deus, receba de Deus aí. Ele está te enviando na praça. Aleluia! Glória a Deus! Solta o irmão aqui, eu vou escapar de Senhor. Senhor!
Essa tempestade vai passar, ela não veio pra ficar, já tem seu dia marcado. Deus, tudo tem limite, tem seu fim. Uma noite não é nada, Deus tem pressa pra agir. Ergue o seu olhar após a luta, pela fé contemple agora Deus agindo em teu favor. Vitória completa, ouça o veredito, tua causa ele advogou. Levante a cabeça nessa hora,